A Ayurveda é um sistema de saúde, nada tem a ver com religião. É sobre isso que a gente vai falar hoje, vem comigo! A Ayurveda é um sistema de saúde, a gente está falando de medicina, que nasceu na Índia em torno de 5.000 anos atrás. Tem alguns textos, alguns indícios que mostram que pode ser mais antigo ainda do que isso, datando em torno de 7.000 anos atrás. Nasceu lá na Índia, né, como eu já te disse, e por isso que tem muito essa confusão aí com a religião, por conta do hinduísmo, que é a religião praticada lá na Índia. Então muitas pessoas me perguntam, Tati, eu gosto aí do jeito que você fala as coisas, que você explica, que você fala sobre saúde, essa perspectiva sobre saúde, mas a minha religião é tal, eu posso seguir os conceitos do Ayurveda? Pode, todo mundo é bem-vindo, porque quando a gente fala de Ayurveda, a gente está falando de práticas para o nosso corpo físico, a gente está falando de medicina e medicina natural. Como a gente está falando aí de um sistema de saúde de 5, talvez 7.000 anos atrás, a gente está falando possivelmente do primeiro sistema de saúde que já existiu. Então, quando a gente pensa em saúde hoje, saúde moderna, muito se deve aí a esse pessoal lá atrás que começou de forma empírica a perceber os efeitos. Opa! Quando o tempo está assim, o nosso corpo reage dessa forma. Opa, quando o corpo está dessa forma, comendo alimento tal, o corpo melhora ou o corpo piora. De forma bem empírica que esses conhecimentos foram disseminados, né? Foram sendo entendidos e disseminados. Então você imagina, né? O quanto de tempo que se passou e o quanto que esse conhecimento todo foi sendo perdido e adaptado à modernidade conforme a gente foi evoluindo enquanto cultura, enquanto sociedade. Então, os primeiros textos, muita coisa foi se perdendo, muita coisa foi queimada, e aí a Inglaterra invadiu a Índia, enfim, aquelas coisas lá da época antiga. E hoje em dia, nós terapeutas, os Vaidyas, que são os médicos ayurvédicos, a gente usa o texto clássico mais moderno que a gente tem, que data aí mais ou menos de 1.500 anos atrás, que se chama Ashtanga Hridayam, inclusive é esse azulzinho que está aqui na minha prateleira, deixa eu apontar aqui para você ver. Eu tenho 3 volumes dele aqui em sânscrito, traduzido para inglês. Se o que a gente usa hoje, né, se essa adaptação do Ashtanga Hridayam é ou não muito fiel ao clássico, ao que foi criado 5, 7.000 anos atrás, não sei te dizer porque eu não estava lá, ou ao menos se a minha alma estava lá, eu não lembro, apesar de eu ser uma capricorniana que já nasceu com 90 anos, de repente eu já estava por lá. Mas o que importa é a transformação, por isso que a Ayurveda é uma coisa que me fez assim, eu conheci e falei assim, uau, o que é isso? A Ayurveda me ajudou a sair de um quadro, de um corpo totalmente doente, porque se você me conhece lá do Instagram, você sabe que eu sou arquiteta, morava em São Paulo, então varar a noite em obra, trabalhar horas e horas seguidas num ambiente super sujo, contaminado, com muito produto químico, como é uma obra, estresse de gestão de obra de loja com um tempo muito curto, enfim. O meu corpo sempre foi muito doente desde criança, muito remédio, vários problemas de saúde que eu sempre tive. E aí eu tinha candidíase crônica, rinite crônica, dermatite sempre ativa, enxaqueca crônica, um intestino que ficava 2 semanas sem funcionar. Você imagina o corpo dessa pessoa, né? Então eu vivia à base de remédios para gases, laxante, remédio para cólica menstrual, remédio para enxaqueca. Isso era o meu padrão. E, consequentemente, quando você tem um corpo doente, a sua mente não consegue estar saudável, um está muito relacionado com o outro. Então eu comecei a estudar o Ayurveda, esses conhecimentos do Ayurveda, dessa Ayurveda mais moderna de 1.500 anos atrás, fui trazendo para minha rotina conforme era possível e aí me apaixonei porque eu fui vendo a minha saúde realmente aflorar. Eu comecei a ter um estado de saúde, de bem-estar que eu jamais tive na vida desde quando eu era criança. Então, com essa introdução toda, espero que você já tenha ficado aí instigado para saber mais do que é o Ayurveda. Então vamos desmembrar a palavra Ayurveda, que pra gente no Brasil às vezes é uma palavra meio esquisita, né? Porque tem até o Y no meio. Então é Ayurveda que a gente fala. Ayur significa vida e Veda significa conhecimento, sabedoria. Então nada mais é do que saber viver, sabedoria da vida. E esse saber viver tem muita relação com o processo de observação, né? Então a Ayurveda foi desenvolvido de uma forma empírica, eles foram lá percebendo lá enquanto eles estudavam, o clima fez isso, o corpo respondeu de tal forma. A gente entende pela ótica ayurvédica que eu, você, o seu cachorrinho, as minhas plantinhas que estão aqui atrás de mim, todos nós fazemos parte de um todo, somos partezinhas
de um todo. Estamos todos conectados e todos nós aqui, os nossos metabolismos, as nossas fisiologias, minha, plantinha, a sua, funciona de acordo com esse ritmo da natureza, o ritmo do sol especialmente. Então, é entender que você vai viver, você vai acordar de manhã, você vai comer as coisas que você quer comer, você vai dormir, você vai trabalhar, você vai se exercitar. Só que aqui dentro de uma ótica ayurvédica, a gente faz isso do jeito certo, porque muitas vezes a gente está fazendo isso do jeito errado. Enquanto o teu corpo não está te retribuindo com total bem-estar, a gente não está vivendo certo. Mais ou menos é isso. Lógico que aqui eu tô falando num geral das pessoas que são consideradas saudáveis, então quantas vezes você tá lá meio sem energia, com um intestino que não tá muito legal, você vai aos médicos e você sai sem um diagnóstico, você sai de lá sendo considerado uma pessoa saudável, né? Na visão do Ayurveda, aqui as coisas são diferentes. Enquanto tem sofrimento, quer dizer que a gente precisa rever as nossas práticas, tudo que a gente faz ao longo do nosso dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Então, quando a gente fala de Ayurveda, a gente precisa obrigatoriamente falar de rotina ayurvédica, de estilo de vida ayurvédico. O que é isso? É viver prestando sempre atenção na forma que o nosso corpo funciona e na forma que ele interage com o meio externo, não só com o clima, mas a forma que o estresse do trânsito até você chegar ao teu trabalho age no teu corpo, no teu poder de digestão, o que o alimento, né, o teu poder de digestão, você consegue digerir bem aquele alimento e você fica leve, bem disposta, ou você fica pesada, com gases, com o intestino que não funciona bem. Então, resumindo de uma forma, uma pincelada para você entender o que é Ayurveda, mas a gente vai aprofundar isso mais nos próximos vídeos, é entender como você funciona e entender que você faz parte de um todo e entender como o meio externo vai afetar o teu corpo para você se manter em equilíbrio. Então imagina que a vida é o mar e você está numa prancha. Olha, eu tô toda descoordenada aqui. E você está numa prancha. Vou deixar uma mão só que fica mais fácil. Então a ideia é que você consiga ir flutuando sem tomar caldo. Porque é isso que acontece com grande parte das pessoas, que a gente está tomando rasteira da vida e nem sabe muito bem por quê. Tem muita coisa que a gente pode fazer com as nossas escolhas e é para isso que o Ayurveda está aqui. A Ayurveda olha para o doente e não para a doença, isso que eu acho que é uma grande sacada. Então, todo dia eu recebo mensagem lá no Instagram de pessoas assim: Tati, eu tenho doença X, o Ayurveda é para mim? Tati, eu tenho doença Y, o Ayurveda é para mim? Tati, eu tenho doença XYZ, o Ayurveda é para mim? A gente não pensa, logicamente que a gente tem tratamento para várias doenças, mas a gente pensa no que as nossas escolhas no nosso dia estão sobrecarregando o nosso corpo e aí está gerando o processo de doença. A gente vai falar mais também sobre o processo de doença, como que isso acontece. E um grande barato que foi para mim e pode ser um choque para ti, é entender que o conceito de doença na visão do Ayurveda é muito diferente do conceito de doença da medicina tradicional, da nossa sociedade moderna, né? Então, para a nossa sociedade moderna, se você não tem um diagnóstico fechado de alguma doença realmente, você está saudável. Para o Ayurveda, se você acorda de manhã já indisposta, não tem energia para dar conta do seu dia, chega depois do almoço, precisa tomar café, por exemplo, ou de manhã mesmo, você só consegue começar o teu dia depois de tomar um café, ou se você almoça, fica mole, fica rotando, fica soltando pum, o intestino não funciona todo dia, você já é considerado doente, olha isso. O nosso conceito do que é doença é uma linha muito, muito fininha, muito tênue entre você estar 100% com bem-estar, se sentindo 100% perfeita e já estar doente. Olha que diferente do que a gente está acostumado, né? Porque normalizaram pra gente que é normal você ter enxaqueca. Então você vai na farmácia e você compra muito fácil um remédio forte de enxaqueca. É normal você ter uma menstruação super difícil e ter muita cólica e precisar de remédio. Você vai na farmácia e você compra o remédio. Normalizaram pra gente que a constipação intestinal é natural. Então você vai lá no mercado, em qualquer lugar, e você encontra aquele iogurte lá horroroso que não funciona e que promete que vai te desentupir, mas é mentira, né? Eu já tomei quantos litros daquilo lá e não desentope nada, né? Então, para o Ayurveda, a gente tem que olhar tudo que você faz no seu dia. A qualidade do teu sono vai interferir no teu poder de digestão, que vai interferir em como o teu corpo funciona. Olha que
Piração, olha que coisa doida e maravilhosa. Sendo assim, a gente pode falar que a Ayurveda é um sistema de autocura. Não autocura do tipo, estou super doente e vou ficar aqui mentalizando que a saúde vai vir. Logicamente que a tua mente vai ajudar ou impedir o processo, mas a gente está falando aqui de corpo físico, de práticas para o corpo físico. Então, para você entender a aplicabilidade do Ayurveda, né, eu divido para explicar para as minhas alunas em 5 pilares. São 5 pilares que a gente tem que observar nos nossos dias. São eles: sono. Vamos pensar no sono primeiro. Ah, Tati, tá bom, eu sei que tem que dormir cedo, mas eu não consigo dormir cedo porque eu chego do trabalho tarde e aí eu vou jantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. É muito importante a gente entender que uma noite de sono não dormida reflete no dia seguinte todo errado. A gente vai começando já atropelando as tarefas. Então é muito importante a gente entender que dormir cedo é uma arte. Ah, mas Tati, eu chego em casa do trabalho meia-noite. Tudo bem, então esse pilar aqui do sono você não vai conseguir fazer de forma tão satisfatória. Vamos nos focar nos outros 4 pilares que a gente vai conversar aqui. Mas dormir, pensa assim, como eu já falei antes nesse vídeo, né? A gente está conectado no ritmo do sol. Então, enquanto tem sol lá fora, o nosso corpo está mais ativo. As nossas células estão mais ativas, nossas mentes estão mais ativas. Então, enquanto o sol foi embora, é o nosso período de descanso. Então a gente precisa descansar porque o nosso corpo ele fica esperando o nosso estado tamássico, a gente ir para a cama, ficar bonitinho, no silêncio, no escurinho, com a temperatura adequada, para ele poder fazer várias funções fisiológicas que ele só faz à noite. Então, se você chega em casa tarde e aí você vai jantar e você vai para a cama, que seja 11 horas da noite, com o estômago super cheio de comida pesada, você não vai conseguir fazer as suas funções fisiológicas que você deveria, porque o teu corpo está se dividindo entre digerir a tua janta, que não deveria ter sido tarde, por exemplo, e fazer o que ele precisa fazer. Então, entender como dormir é fundamental. E isso você deve estar pensando assim, nossa, mas que besteira isso que ela está falando, é óbvio. Não, não é óbvio. Eu passei uma vida inteira com insônia e eu achava que era isso, ponto. Nasci azarada num corpo que tem insônia. Não é isso. A gente dorme errado. Ninguém ensina pra gente a importância de dormir direito, de respeitar o horário de sono e proporcionar um sono de qualidade. O segundo pilar é o nosso Agni, o nosso fogo digestivo. Então, na visão da Ayurveda, o nosso poder de digestão dentro do nosso estômago é que vai determinar se todos os alimentos que eu como, eu transformo eles em nutrientes, em néctar, ou se eu transformo eles em veneno, o que a gente chama de ama, toxinas, né? Então, a gente precisa entender que não é simplesmente, esse povo desse Ayurveda aí tem que comer comida saudável, é só comer mato, é só comer abobrinha e alface. Não. Dentro de uma ótica ayurvédica, a gente entende que cada indivíduo é único. E por conta disso, cada pessoa tem um poder de digestão diferente. Para mim, a abobrinha é maravilhosa, mas para você, de repente, a abobrinha não vai cair bem. Eu atendi recentemente não, já tem uns meses, o tempo passa rápido, né? Mas eu atendi 2 clientes, coincidentemente, no mesmo mês, que elas tinham alergia à banana. Alergia à banana. Banana pra mim, cozida, crua, frita, tanto faz. Em formato de sorvete, tanto faz. Pra mim, a banana é uma coisa excelente. Cai super bem, fico feliz. Pra elas é veneno. Se elas não percebessem o efeito da banana no corpo delas, elas iam continuar comendo a banana. E o corpo sendo sobrecarregado, porque sempre que a gente dá para o nosso corpo um alimento que ele não dá conta de digerir e a gente não se dá conta dos efeitos pós-digestivos, que é ficar com gases, com arroto, com cansaço, com peso, não estar 100% legal, a gente está sobrecarregando o nosso corpo. Então, o poder de digestão, o nosso Agni, é o centro do nosso estudo, é o centro da nossa observação e a gente vai falar mais sobre isso também. Um terceiro pratinho dos nossos 5 pratinhos é a higiene mental. Porque, observa isso que eu falei, né, das minhas clientes com a questão da banana. Se você não consegue prestar atenção nos sinais que o teu corpo está te dando, né, então aquele peso depois do almoço é o teu corpo falando assim, olha, isso aí que você almoçou não foi legal. É o teu corpo conversando contigo. A tua menstruação difícil é o teu corpo falando, dá uma puxada de memória aí, tudo que você fez. Todo o álcool que você bebeu, todo o estresse que você passou, todas as mistureba aí de alimento que você fez nesse mês, isso daqui é um reflexo. Então, se você não está presente e atenta, você não consegue fazer essa relação entre, tô comendo mais alho e fiquei com azia. Você não consegue fazer essa relação. Então, a higiene mental, que eu digo aqui,
Não é aquela coisa utópica de você ir para retiros e fazer aquele retiro Vipassana e ficar 10 dias sem falar e sim no meio do mato. Não, na cidade. Eu moro em cidade, somos pessoas urbanas aqui. Vamos entender o que é essa higiene mental. Então, é menos estímulo para a mente. Você não precisa estar ao mesmo tempo ouvindo um podcast, rolando o Instagram e com 10 abas abertas no seu computador enquanto você trabalha. Quanto menos estímulo você der para a tua mente, mais você fica conectado ao momento presente e mais fácil é de perceber essa ação e reação, que é isso que é o grande centro, né? Na minha visão, pelo menos. Foi assim que eu construí o pensamento do Ayurveda na minha própria vida, observando, opa, comi isso, meu intestino não gostou. Então deixa eu ficar um tempo sem isso daqui para observar. E isso tudo a gente só consegue com higiene mental, com um processo de presença. Isso para mim é fundamental. Quarto pilar. Atividade física. Mas, dentro de uma ótica ayurvédica, o nosso objetivo aqui não é bumbum na nuca, barriga tanquinho. Não é objetivo estético. A gente tem que pensar em atividade física para 2 objetivos. Primeiro deles, estamos envelhecendo, né? A cada dia que passa estamos envelhecendo, consequentemente estamos perdendo massa muscular. A atividade física vai ajudar a que a gente chegue aí a 80, 90, 100, 110 anos sem fortes, né? Que a gente consiga subir uma escada, sem ficar dependendo das pessoas e sem ficar numa cama, por exemplo. Então, a atividade física visa tônus muscular. Segundo motivo da atividade física, que é muito importante, é a circulação de prana. Prana é energia vital. Então, como é que a gente absorve prana? Através dos alimentos frescos. Então, na hora que você pega, por exemplo, você tem uma hortinha na sua casa com temperinhos, você pega um punhado de manjericão para colocar ali no seu suco ou na sua salada, por exemplo. Aquilo está riquíssimo em prana. Você acabou de colher, a planta está viva e você está comendo aquela planta. O alimento fresco mesmo. Você foi lá na feira, você comprou espinafre, você deu uma abrandada, deu uma refogada, fez um arrozinho, feijão, uma salada. Isso tudo aí, alimento fresquinho, recém-preparado, é riquíssimo em prana e no ar puro também. Então, se você mora em cidade grande, eu sempre recomendo, busca um parque, busca uma praça arborizada, porque as próprias árvores servem meio que como uma peneira, né, de poluição e tudo mais, e dá uma respirada funda, anda na terra, né, você está ingerindo prana, que é energia vital. Só que aí a gente volta para a atividade física. Na hora que você ingere prana, né, então ela vai se concentrar aqui nos nossos órgãos de digestão e de absorção. Ela precisa circular para o nosso corpo, ela precisa circular nos nossos canais sutis, nos nossos nadis. Para isso, a gente precisa da atividade física para não deixar nada, nenhuma energia estagnada, especialmente pessoas como a gente, que talvez você, mas eu com certeza, que trabalham sentadinhas o dia inteiro na frente do computador e fica nessa posição assim, encurvadinha, que eu tenho uma péssima postura, que fica ali encurvadinha, sentada, prendendo a circulação da perna. Prana bloqueia, prana entra através da alimentação, através da respiração, mas dá umas bloqueadas nesses pontos. Então, atividade física é importante para isso, tá? A atividade física, ela não é para você ficar gastando caloria, pensando em gasto calórico e se matar na atividade física, não é isso. Um pouquinho todos os dias. E o quinto e último pilar, para a gente entender o que é uma rotina ayurvédica, a Ayurveda na prática, é a constância. De nada adianta você todos os dias fazer atividade física, mas totalmente ignorar o efeito dos alimentos, o efeito da digestão dos alimentos dentro do teu corpo. Não adianta de nada você comer super direitinho, mas dormir totalmente errado, dormir super mal todos os dias. Então, e também não adianta você querer fazer isso tudo e ficar com 1000 abas abertas, ouvindo música, ao mesmo tempo falando com a colega do lado no trabalho. Então, constância. Eu sei que é muito difícil, às vezes, você conseguir fazer uma atividade física, você conseguir comer direitinho, né? E por direitinho, eu não tô falando só comida, o que é considerado saudável. Porque o conceito do que é o considerado saudável é o que você consegue digerir, então é muito abrangente, né? Mas o máximo que você consegue fazer todos os dias, o máximo de presença todos os dias, o máximo de alimentos o máximo de ingestão de alimentos que você sabe que te caem bem. Constância, um pouquinho todos os dias é muito melhor na minha visão do que ficar almejando uma vida totalmente perfeita, saudável, perfeita, o que você considera por saudável e que você não consiga fazer por algum dia, por qualquer motivo, você fica frustrada e aí joga tudo pro alto, tá? Então pra mim, eu sempre brinco, baby steps, né? Então a gente vai um passinho por dia, isso é muito importante, muito fundamental e altamente ayurvédico. E para a gente concluir aqui, eu espero que você tenha aproveitado, eu espero que você tenha entendido a minha forma de explicar e de entender o Ayurveda, né? Porque como eu falei no começo do vídeo, é um sistema de saúde que nasceu há muito tempo. Então,
dá margem para a gente interpretar da nossa forma. E aqui eu passo muito as coisas na forma que eu absorvi e na forma que me ajudou no meu processo de transformação. Então, é bastante da minha ótica. O que funciona, no final das contas, se a Ayurveda, se é o método da Tatiane de viver, o que importa é o que funciona com as minhas clientes, com as minhas alunas. O convite aqui é sempre para você lembrar da frase que eu já falei antes. A gente vai viver, você vai acordar, você vai comer o seu café da manhã, você vai se exercitar, você vai trabalhar, você vai voltar para casa, você vai dormir. O meu convite aqui é, vamos tentar fazer isso de uma forma presente, entendendo se as minhas práticas estão alinhadas com o meu corpo. Como é que eu sei se as minhas práticas estão alinhadas com o meu corpo? Se meu corpo está retribuindo com bem-estar e com saúde. Se meu corpo não está retribuindo com bem-estar e com saúde, eu preciso voltar e rever e me questionar. O que eu estou comendo tá legal? Deixa eu parar e ficar um tempo observando a minha alimentação, por exemplo. Sempre vou te convidar para dar uma olhada nos links que eu tenho aqui embaixo de cada vídeo, porque aí eu vou te levar para alguns arquivos que eu quero te dar de presente, também vou te mostrar mais sobre o meu curso, sobre qualquer material que eu esteja produzindo para você poder aprofundar esses conhecimentos comigo. Quero te pedir para se inscrever no canal, dá um joinha se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, fala a tua opinião, fala a tua pergunta também, a gente continua sobre o assunto e ativa as notificações no sininho para quando eu postar de novo você ser avisado. Muito obrigada e até a próxima!